Já vamos entrando. Boa noite, Rose. Aos pouquinhos aí as pessoas vão chegando. Boa noite, Silvana. Amaro. Boa noite para vocês. Olha, gente, Silvana já está falando, não são 20 horas. Mas eu gosto de entrar antes para poder receber os convidados, né, Rose? Se a gente entra em cima da hora, aí não dá nem para eu falar que você tá linda, Rosiele, minha amiga. Boa noite aí, AZV. Olinda, muito boa noite, sejam bem-vindos. E aí, como estão as expectativas para o ano novo? Escreve aí. Como estão as expectativas para a virada de ano? Também te amo, meu amor. Sinto muito sua falta. Lembro das nossas tardes lá no quinto andar. Nossa, que época boa. Mas que bom que a internet possibilita a gente rever os amigos, estarmos juntos, né? Isso é muito maravilhoso, isso é muito bom. Silvana compartilhando. Valeu, amiga. Valeu. Enquanto isso, a gente vai esperando a nossa convidada chegar, a Eloá. Ela daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente também. E, Rose, você conseguiu ver a live de ontem que você havia me pedido? Eu acabei não te mandando, mas tá aí. Olha, quem não viu a live de ontem sobre metas, objetivos, entra lá no meu feed, ficou gravada lá. Compartilha para aquela pessoa que não sonha mais, que não tem mais assim objetivo, que ficou desacreditada em sonhos, já se decepcionou tanto com a vida que não consegue mais sonhar. Então compartilha, entra lá, compartilha, manda, porque com certeza vai ser de grande valia, né? Acho que a gente precisa resgatar isso. A gente está aí há 2 dias dessa virada de ano, né? E como começar esse ano sem sonhos, sem objetivos, sem metas, né? Então, a gente precisa resgatar isso. Vou depois dessa. Isso aí. Porque eu acho que o sonho faz parte, né? O sonho, assim, o objetivo, a meta. Eu acho que se a gente não consegue estabelecer metas, a gente não consegue crescer, a gente não consegue progredir. E a gente não pode, porque eu sempre falo, decepção, tristeza, frustração, isso aí. Oi, tio, meu tio querido, beijos, Xademir. Então a frustração, Carla, boa noite, a frustração, a decepção, elas existem, elas fazem parte da vida. A gente não tem nenhum domínio sobre o curso da nossa vida, no sentido de, assim, você não tem como determinar, como mandar ou impedir que o outro te faça alguma coisa, né? Mas você tem total domínio sobre o que você vai fazer com isso. Então, se ao longo de 2022 a gente se frustrou, se decepcionou, pega tudo isso, ressignifica tudo isso e estabeleça suas metas, seus objetivos para 2023, né? Na quarta-feira que vem, enquanto a nossa convidada não chega, enquanto vocês estão chegando aí, a Eloá é a nossa convidada de hoje. Ela vai estar aqui contando a história dela, quem é ela, como ela se transformou nessa empreendedora de sucesso. Ela é do estado de São Paulo, na cidade de Campinas, e daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente, né, contando um pouco da história dela. Então, na quarta-feira, a gente vai estar fazendo uma outra live especificamente sobre sonhos, né? Então, já passou a alegria do Natal, agora na quarta-feira que vem a gente já vai estar no ano de 2023, né? Vivendo o ano novo. E aí, quais são os sonhos que a gente vai entrar nesse ano, né? O que a gente... Iris, eu já estou velha demais para sonhar. Nunca é tarde para sonhar. O sonho, ele faz parte da existência, né? E qual é o seu sonho para 2023? Carla, Olinda, Rose, Silvana, Amaro, escreve aí, qual é o seu sonho para 2023? O que você pensa, o que você tem como sonho? Seja na vida física, na vida emocional, na vida espiritual, no campo da prosperidade, do relacionamento. Qual o sonho que você espera realizar em 2023? A gente não pode ficar sem sonhos, né? Sem saber o que esperar
do ano de 2023. Porque se a gente... A neurociência fala isso, a física quântica também. Se você não espera nada, se você não deseja nada, o universo vai entender que você não precisa de nada, né? Minha empresa, a Silvana colocou aí, minha empresa, muito bem. Boa noite, Ercília. Boa noite, beijos. Restaurar a minha família, é isso, linda? Muito bem, a família é o centro de tudo, né, gente? Sem família a gente fica literalmente sem eira nem beira, né? Então, a família, eu acho que ela dá o equilíbrio. Boa noite, Ercília, querida. A gente está falando aqui, enquanto a nossa convidada não chega, Ercília, a gente está falando aqui sobre os sonhos para 2023. Quais são os seus sonhos aí para 2023? Ou o seu sonho, né? Às vezes a gente tem um sonho, e é um sonho que vai mudar toda a nossa vida, toda a nossa história, né? Então, e é único, é especial. Então, a família, a Olinda colocou aí sobre a questão da família. Então, a família é o centro de tudo, é o norte de tudo, né? Não. Então, realmente nós temos que sonhar e esperar um ano de 2023 que seja muito melhor que 2022. Mas se a gente parar para pensar, 2020 foi um caos. 2021 foi ainda um ano difícil, né? 2022, independente, né? É claro que tem pessoas que passaram por determinadas tragédias em 2022, mas 2022, no geral, né? No senso comum, ele foi muito melhor do que 2021. Boa noite, Juliano. Seja muito bem-vindo. A gente está esperando aqui a nossa convidada, Eloá. Então, enfim, ter saúde, Rosiele, porque sem saúde a gente não consegue alcançar nada, né? Como ontem eu falei, assim, a gente tem vários pilares, boa noite, Felipe, vários pilares para a gente dizer que a vida está equilibrada e que a gente tem uma vida abundante. Isso aí, Silvana, foi muito melhor que 2020 e 2021. Então, assim, a questão da saúde é um dos pilares principais, porque se você não tem saúde, né, o que você vai esperar? Se você perde sua saúde, você perde tudo. Nada faz sentido, né? Então, a saúde é um pilar extremamente necessário. E ontem a gente falou sobre a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual. Porque a gente precisa entender a saúde como um todo, né? A gente precisa entender a saúde como algo complexo. A gente não é só isso aqui, só essa matéria, a gente vai além disso. Então, quando a gente pensa nos sonhos, né, e aí ela colocou a questão da saúde, a Rose, é uma saúde de uma forma geral, né, onde você tem sentimentos, você tem pensamentos e você tem atitudes que reflitam ou que te traduzam ou que te levem a uma vida, a uma saúde, né, adequada. E eu acho que uma das condições da gente ter essa saúde é em relação às nossas emoções. E na live de hoje, a Eloá vai falar um pouco sobre a vida dela, né, sobre como ela está hoje, porque hoje a gente olha para ela é uma empresária de sucesso, mas quais são os sentimentos que ela vive hoje, que ela já viveu ontem, né? E você também, assim como nós, a gente tem uma vida, e eu acho bacana o tempo todo a gente ficar se perguntando, né? É parar e se perguntar. Eu tenho feito muito isso. Como eu falei ontem, para quem não estava ontem, boa noite, Lude. Quando eu falei ontem, eu estou usando essa borrachinha aqui. Essa borrachinha é a borrachinha do julgamento, do exercício do Joe Dispenza. Então, o que ele diz? O julgamento é um dos entraves e que vão para a nossa saúde como um todo. Boa noite, Lorival, seja muito bem-vindo. Então, esse exercício do Joe Dispenza, o que é? Toda vez que você julga, você julga, e quando você faz isso aqui, você sente dor e automaticamente o teu cérebro, ele entende que toda vez que você proferir essas palavras de julgamento, você vai sentir dor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente, boa noite, Maria Antonieta, vai bloqueando isso, porque o nosso cérebro,
ele quer ficar de boa, ele quer ficar relax, então ele não quer ter esforço, né? Então o Joe Dispenza, quando e você tem que fazer 21 dias, por quê? Porque é o período que o cérebro, as pesquisas falam para você ter. Ah, a nossa convidada já entrou, agora vou. Já estou aceitando, Eloá. Aí! Olá! Tudo bem? Seja muito bem-vinda! Muito bem-vinda! Deixa eu só colocar aqui. Aí, deu certo. Gente, ó, essa é a Eloá, tava aqui falando, te esperando, tava aqui, a gente estava conversando, falando sobre como você hoje é uma empresária de sucesso, uma empreendedora, falando sobre sentimentos, a importância da gente ter sonhos, né? E aí algumas pessoas colocaram aí os sonhos para 2023. Então, uma colocou empresa, eu quero ter a minha empresa, outra colocou saúde, né? Outra família, que são os pilares da nossa vida, né? Então, Eloá, olha, quero te dar muito boas-vindas, tá? Seja muito bem-vinda aqui, um prazer te ver de novo. Como que eu conheci a Eloá? Gente, Eloá é de Campinas, tá? Estado de São Paulo. E eu conheci a Eloá num congresso que eu fui, que ela estava lá também, foi em novembro, né, Eloá? Foi em novembro, né, o Co-Criador Milionário, foi em novembro. E aí, olha, Estúdio Abigail, Eloá, minha inspiração diária. A minha também, tá? A minha também, ó, coraçãozinho pra ela, tá? Ai, linda. Então, a gente se conheceu lá. E foi muito legal, porque assim, eu tava junto pra vocês saberem da onde eu conheci, né, Eloá? Eu daqui do Rio de Janeiro, né, como eu a conheci. A gente estava no congresso e eu fiz amizade com uma pessoa lá, a Érica. Beijos, Érica. Depois, não sei se ela vai entrar, se ela vai conseguir assistir depois. E aí a Érica, gente, quando viu Eloá, ela deu um pulo, falou, amiga. Eu falei, não, essa daí só pode ser gente boa. Por quê? Porque pra pessoa ter a reação que a Érica teve quando te viu, caraca, eu falei, nossa, isso aí é um ser de luz, um ser inspirado e inspirador, porque a Érica ficou emocionada e abraçou, e ela falou assim, nossa, mas ela tem uma história de vida incrível, Iris, você tem que conhecer a Eloá e tal, e ali a gente bateu um papo rápido, né? Então, a gente acaba. O bom da internet é isso, né? Porque assim, Eloá, para as pessoas que são aqui do meu Instagram, eu sou professora há muitos anos, dou aula e tal, mas eu fico falando que eu sou professora do mimeógrafo. Você nem deve saber o que é mimeógrafo, que é os professores antigos que a gente rodava e para dar aula e tal, né? E aí eu entrei no mundo digital, como a gente falou mais cedo, mais à tarde. Tem coisa assim de uns 2 meses, então... mas o mundo digital, eu sempre tive muita resistência, mas o mundo digital possibilita isso, né? Olha que legal, que bacana. Porque eu poderia ter te conhecido no congresso, você ter seguido tua vida, a gente não ia ter contato assim, mas aí a gente fez contato lá pelo Instagram e tudo, e aí eu falei, Eloá, você topa fazer uma live comigo? Pra gente falar da sua história. E aí a Eloá falou, com certeza, topo, tá topadíssima. Eu falei, essa é das minhas, isso aí, gosto de um desafio. Então, Eloá, assim, se apresenta aí, né, dê suas boas-vindas aí pros seus convidados, né? E aí a gente vai seguindo aqui, eu vou te perguntando algumas coisinhas, tá bom, meu amor? Fica à vontade, a casa é sua. Muito obrigada, você é uma querida. O áudio tá bom? Tá bom, tô te ouvindo bem. Tá, eu tive que improvisar aqui na área da piscina, porque eu tive que buscar um sorinho pra minha filha na farmácia. Coisas de mãe, coisas de mãe. Né? Mas não vai ser sempre assim, né? Sempre, é verdade. A gente tá sempre a ponto dos nossos compromissos, né? Iris, você é uma querida, eu sou muito grata por pessoas como você. Realmente, quando a gente entra dentro na frequência, a gente acaba atraindo esse tipo de gente como você, né? E assim, eu tô com o coração muito grato por esse convite. E assim, quero contribuir o máximo possível com a minha história e poder impactar a vida de outras pessoas, porque eu sei que nada que acontece na nossa vida é por acaso, né? E a gente está aqui justamente para isso, para propagar amor, né? E boas energias. É verdade. Isso mesmo. Então, assim, Eloá, eu queria que você falasse
Geralmente a gente pergunta quem era, quem é agora, mas eu queria inverter. Eu queria falar de você hoje. Como que você tá? O que você faz? Eu já entrei lá no Instagram, vi uns milagres lá. Vi uns milagres, já quero saber desse método seu, entendeu? O que que você faz? Esse método que deixa as mulheres divas. Eu falei, gente, eu queria isso na minha barriga, gente, esse milagre. Maravilhoso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, do que você faz hoje, desse método que você utiliza, né? Que você falasse um pouquinho sobre isso para depois a gente voltar lá atrás para saber como você chegou aí hoje. Ah, tá. Olha, foi um caminho árduo, mas eu confesso para você que compensa cada processinho, cada percalço na minha história, compensa cada um para chegar onde eu cheguei. Eu tenho certeza que vai ser muito mais, né? Se Deus quiser. Enfim, hoje eu criei, né, um método personalizado, que é um método para tratar gordura localizada e celulite. Eu sou esteticista, já estou há quase 2 décadas na área da estética, né? Então eu já venho num know-how aí muito grande. Trabalhei em grandes clínicas, tive clínica de estética. Hoje eu já não tenho mais clínica de estética, porque eu me tornei uma mentora e uma consultora de clínicas estéticas. Então, assim, hoje eu estruturo franquias, grandes franquias, mentoro clínicas de estéticas, mentoro desde do dono da clínica de estética, né, até as esteticistas. E hoje eu estou criando a minha imersão e vou passar meu método, e é uma coisa, assim, fantástica, porque o resultado já acontece na primeira sessão. Então, é incrível mesmo. Eu falo que foi um presente que eu recebi em 2017, onde tudo estava absoluto zero, assim, eu não tinha mais perspectiva de nada. Eu, através de uma batida de carro, porque essa parte eu não te contei, né? Como eu criei um Acho que método não. personalizado, vou te Não. contar. O Conta, método conta. personalizado era um boom, assim, em 2017 tinha uma moça, não vou citar o nome dela aqui, mas é uma moça muito famosa, que atende muitos famosos. Ela estava, assim, no auge da drenagem linfática. Ela era a melhor que tinha no mercado. Ela atendia, assim, Bruna Marquezine, Neymar. E eu falei, cara, todo mundo diz que o meu método é bom, então eu vou fazer o método dessa moça. Só que, assim, era bagatela de, acho que, R$ 4.700 na época. E como eu havia separado, né, a situação que eu vou mencionar mais pra frente, tava numa situação bem ruim. E assim, eu falei, tinha voltado a trabalhar naquele momento. Eu falei, gente, eu preciso fazer esse curso. Eu vou ter que fazer uma promoção, alguma coisa. Eu sempre fui boa em vendas. Então eu vou dar um jeito de juntar esses R$ 4.700. E aí eu comecei a procurar uma forma, consegui, entrei em contato com eles. Faltando uma semana pro curso, eu tinha R$ 3.000 na minha conta. E faltando uma semana pro curso, adivinha o que aconteceu? Eu bati Ai, meu carro ai, atrás de outro carro. acredito. Imagina qual foi o valor, porque eu não tinha seguro na época. Ai, Então, exatos R$ 3.000. 3.000 E reais. exato. E na época, eu tinha um consultório dentro de um coworking aqui em Campinas, onde tinha vários outros profissionais, né? Inclusive, vocês vão escutar barulho de criança aqui na piscina, minhas filhas, tá? Fica à vontade. A gente Normal, sabe que normal. isso acontece. Mãe é sempre É assim. claro, ao vivo é assim mesmo. E mãe profissional é assim mesmo. É tudo em Mãe casa. é isso. Também se entende. Daqui a pouco a minha entra aqui também, Ai, gente, alvoroçada. normal, a gente não entende. Enfim, e aí eu tive que pagar esse valor, né, para consertar o meu carro e o carro da pessoa que bateu em mim, que eu bati nele, né, porque parou do nada na minha frente, eu dei com a minha frente na traseira, enfim. E cheguei nesse cowork chorando. Gente, pelo amor de Deus, nossa, Deus não gosta de mim, porque não sei o quê, nanana. E eu já tinha começado essa transição, né? Lá em 2016 eu já havia começado essa transição de ver quem eu ia me tornar. Já tinha começado essa expansão de mente, né? E uma Uhum. coach pegou e falou assim pra mim, Eloá, você já pensou? Eu estava em pranto, gente. Tinha umas 10 pessoas ao meu redor. As pessoas falaram assim pra mim, você já pensou que você pode ter uma drenagem igual ou melhor do que essa mulher? Eu fiz assim.
Sabia a luzinha que acende? Sei. Aquele Acendeu uma insight, luzinha assim. aqui. A partir desse momento, Iris, eu comecei a estudar e criar a minha técnica. E hoje, do método personalizado, a drenagem, todo mundo que já fez essa técnica dessa pessoa e faz a minha, fala assim, cara, a sua é muito melhor. Mas, Você tá vendo? e foi eu entrar na frequência, entender que aquilo era pra mim e falar, cara, eu também posso buscar esse topo. E aí eu comecei a estudar. E aí nasceram, né, o MAP, que é um método personalizado. E hoje eu tô expandindo aí pelo Brasil inteiro e exterior. A minha técnica. Eu tô assim, radiante, muito feliz, porque se é possível pra mim, é possível pra qualquer pessoa, né? Com certeza. Gente, olha, vocês estão vendo como a nossa live tá chique hoje. A gente tem aqui, ó, internacional, tá vendo? Olha, Deus é bom. Que maravilha. Mas é muito legal você falar isso, Eloá, porque às vezes acontecem algumas coisas com a gente e a gente atribui... Essa frase sua foi fantástica. Deus não gosta de mim. Porque às vezes acontecem problemas com a gente e a gente pensa isso, né? Deus não gosta da gente. Eu não sei se alguém aí tá aí na live e de repente já teve essa experiência. Acontece alguma coisa, ah, Deus não se importa comigo, Deus não gosta de mim, entendeu? A minha filha, por algumas situações da nossa vida, quando ela tinha 8 anos, ela falou... Deus, mãe, Deus esqueceu da gente, Deus nem sabe que a gente existe. A minha filha tinha 8 anos, né? Nessa época. E a gente perde essa coisa de... Porque nada é por acaso. Acaso não existe, Não né? existe Então, acaso. assim, e às vezes a gente não tem sensibilidade para entender a vontade de Deus na nossa vida, que é soberana. Então, aquilo que a gente vê como uma coisa ruim, né? Lá na frente você vai entender que foi, de repente, se não tivesse acontecido isso, o que ia acontecer? Você estava lá presa no método, né? De outra pessoa, sendo que eu podia... De outra pessoa, exatamente, de outra pessoa, e hoje você aí, essa referência, tem todo esse crescimento, né? Toda essa expansão, essa expectativa, e na verdade você poderia ficar presa, né? Aquilo ali. Muitas vezes acontece muito isso. A Silvana colocou aqui, quando começamos o processo, precisamos assumir riscos. É boa essa fala da Silvana. Você disse que tinha clínica e que agora você está com a sua mentoria e tal. Como que foi essa coisa de sair daquilo que é palpável ali, da sua clínica e tal, e ir para o mundo digital, ir para mentoria, consultoria, implantação? Como que foi, assim, você viu algum risco? Você teve medo ou não? Muito, você viu algum risco? Hoje. É o que eu falei, eu estava falando, né? Eu tenho já quase 2 décadas na área da estética. Eu comecei muito nova. E assim, eu nunca tive outra profissão, Iris. Eu sempre soube que eu gostaria de trabalhar com a autoestima de outras mulheres, né? E eu sempre brinco. Quem já teve a sua autoestima muito atingida, eu creio que tá... Por isso que a gente tem que ficar atento. Às vezes a gente fala assim, não sei qual que é o meu propósito de vida. Às vezes aquela sua maior dificuldade está ali onde você vai impactar a vida de outras pessoas, né? E quando você fala impactar a vida de outras pessoas, nem sempre a gente tem aquela analogia de que é 100 mil pessoas. Pode ser, mas às vezes é aquela, né? Pode ser uma pessoa, a gente já está, né, cumprindo o nosso propósito. Enfim, mas só para não fugir do assunto, a transição foi muito maluca porque eu tive aí um rompimento de casamento, né? Aconteceu tudo muito repentino na minha vida e eu me vi ali tendo que me reinventar no mercado. Foi quando eu fui atrás desse curso e não aconteceu o curso, porém eu comecei a investir no meu conhecimento, criei o MAP, comecei a dar aula do MAP, comecei a ser convidada para poder treinar equipes, para poder estar em outras clínicas, né? Passando meu conhecimento. Eu já era uma pessoa que vinha de uma franquia, né? Aqui. Então eu treinava, já treinei mais de 1000 pessoas, então eu já tinha um know-how. E eu falei, bom, meu sonho é ter minha clínica, vou abrir minha clínica. Abri minha clínica com muito medo. Abri em 2017? 2017 abri minha primeira clínica. E assim, foi um sucesso. E que legal. Começou a acontecer. Que incrível! Eu gostaria que... Não sei se tem cliente minha aqui, porque eu não tô conseguindo mandar um aviãozinho, travou aqui, sei lá por quê. Não tô conseguindo mandar um aviãozinho. Ó, se tiver algum cliente aí da Eloá, coloca aí, ó. Escreve aí que é cliente dela. Tem. Enfim,
abri minha clínica de estética aqui em Campinas, né? E assim, foi a realização de um sonho. Só que, de repente, eu me vi prestes a uma pandemia, né? E onde eu vi que... Eu falei, meu Deus, ou eu me reinvento ou me reinvento. Foi aí que eu cresci mais ainda, consegui crescer na pandemia, porque eu tive um start, porque eu estava numa mentoria. Porque tudo é ambiente, né, Iris? É o que a gente estava conversando mais cedo. É verdade. Tudo é ambiente. Quando você está no ambiente certo, com as pessoas certas, é aquilo que fala, você é a média das 5 pessoas que você convive, é verdade, gente. Porque quando você está numa mesa onde está todo mundo falando a mesma língua, mesmo que você não esteja no mesmo nível que eles, você começa a caminhar para estar. É verdade. Então, ambientação é muito, 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 assim. E fez uma grande diferença. E aí eu comecei a vender coisas online, fazer consulta estética, criei uma consulta estética onde eu cobro para poder fazer tratamentos, enfim. E fui crescendo. Perfeito. De repente, por conta desses resultados, eu comecei a ter convites para prestar mentoria e consultoria. Foi uma coisa assim que aconteceu sem eu me esforçar muito para que acontecesse, sabe? As coisas foram acontecendo. Agora, só um detalhe, Elo, só um detalhe assim do que você falou, Elo, pegando esse gancho, porque essa coisa do ambiente, com quem você anda. Quer dizer, você falou assim, na pandemia eu me reinventei e as coisas começaram a acontecer para mim, coisas boas. Então, enquanto muitas pessoas foram à falência, né? É uma coisa que eu sempre falo, assim, porque para quem não me conhece, eu sou enfermeira oncologista e estou fazendo pós-neurociência, estudando essa área de neurociência, física quântica. Então, a gente fala muito, né, sobre isso. O evento, eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, o evento em si, ele é nulo. Ele só tem um valor quando você atribui algum significado para ele. Então, a pandemia está aqui, ela é nula. Agora, para você foi ótima, para o outro foi falência, mas foi a pandemia? Não. Foi a forma como ele agiu, como ele frente ao fenômeno da pandemia, né? Então, para você fez toda a diferença. Tá aqui, é a nossa mentalidade. Então, eu sempre falo isso, gente, são crenças, isso aí. E com quem você anda, porque como que você vai ter vitória, vai ser empreendedor, se você só anda com derrotado, se só anda com gente pessimista? Ó vida, ó céus. Então, assim, eu falo, quando começa a gente reclamando perto de mim, eu, dou 10 no viado e sai correndo, entendeu? Para não andar. Somos duas. E aí, como foi esse processo de consultoria, de mentoria, assim, como que foi em 2020? Muito medo. Na verdade, foi 2020 para 2021, né? Começou a ter essa transição. E aí também, porque eu comecei a ter algumas divergências, porque casamento, enfim, crianças. E aí eu falei, gente, eu quero ter mais tempo também para mim, para as minhas filhas e para os meus sonhos, então eu preciso de mais tempo também. Aí eu percebi que na mentoria e na consultoria, o valor que eu ganhava era muito maior do que eu ganhava ali na clínica. Quer dizer, não era tão muito maior, mas assim, era mais, como se diz? Era mais benefício, mais benéfico, com menos esforço. Com mais qualidade de vida, né? Exatamente. Aí eu entendi que eu tinha que já tinha dado aquela. Por isso que a gente tem que ficar atento às estações, né, Iris? Porque eu entendi que aquela estação havia se encerrado e que eu estava indo para outro nível. Porque eu vim de uma família de professores, né? E eu falava assim, eu nunca vou dar aula, nunca tô fazendo isso agora, eu tô dando aula. Ai, viu? Você criou essa realidade, viu? Eu falava, eu nunca vou dar aula. Porque quando eu comecei na área da estética, minha família ficava, não, você tem que ser... Porque eu venho de uma família onde todo mundo é professor, onde todo mundo é diretor de escola, todo mundo tá bem posicionado, tem, né? Aquela funcionário público, né? E eu resolvi ser a única maluca empreendedora na família. Então, imagina, a ovelha negra da família. Então, eu tive muito medo dessa transição. Eu enfrento desafios até hoje. Porém, assim, tem algo que é um imã que me puxa. E quando você acaba vencendo alguns desafios, alguns processos na sua vida que você começa a vencer, a ter uma nova percepção, você começa a investir naquilo, você não desiste, você insiste.
O próximo desafio, ele fica mais fácil. Por mais que seja denso, difícil, desafiador, a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, né? E nós vemos por aí que todos os empreendedores, as empresas que hoje têm sucesso, todos tiveram percalço. Então, assim, foi uma transição muito desafiadora, é desafiadora até hoje, porque eu estou me posicionando agora no mercado digital. É difícil, muito difícil, é muito desafiador. Vou trocar o difícil por desafiador, mas compensa demais. Porque aí pessoas que, como a Érica lá, que me abraçou, tantas outras que vieram, me abraçaram. E assim, eu vejo que eu já estou impactando a vida de outras pessoas, sabe? Hoje eu já sento em mesas fantásticas, hoje eu já tenho pessoas fantásticas na minha vida. E tudo isso foi uma questão de coragem, né? Vencer o medo, coragem. E mudar a mentalidade mesmo, né? E ter uma nova percepção de tudo. Se eu tivesse desistido aquele dia que eu bati o carro, tivesse chorado, eu não estaria aqui hoje, sabe? Não estaria com certeza naquele evento. Então, essa foi a minha transição. Tem sido é uma questão que, assim, quer ter sonho, quer ser um vencedor, tem que ter persistência. Sem persistência, né? Porque os problemas vêm. Se você desistir na primeira dificuldade, fica difícil, né? A Rosiele colocou: o que não desafia não te evolui. Perfeito, é verdade. O desafio faz a gente evoluir, faz a gente crescer, faz a gente melhorar, ser outras pessoas, né? Mas essa é a Eloá de hoje, né? Empreendedora, empresária, com 3 filhas lindas, que eu vi as fotos, são lindas, 3 princesas lindas. Isso. Comecei cedo, casei cedo, filha de pastor, a gente não tem opção. Eu sei bem o que é isso, gente, eu também fui. Fui não, sou, né? Meu pai tá bem vivo. Também sou filha de pastor. Mas então, assim, Eloá, eu queria que você falasse assim, hoje, essa é você hoje. Mas e a Eloá, antes disso tudo, né? Antes desse salto quântico, né? Quem era a Eloá? Qual a história de vida da Eloá? A gente sabe que tem muitas, hoje, né? A neurociência fala sobre isso muito, e a reprogramação mental também, que muito das nossas questões como adulto, elas estão explicadas lá nas nossas crenças da infância, né? Muitos eventos que acontecem conosco hoje, eles têm uma explicação lá na infância, e muitas vezes até intraútero, né? Intraútero mesmo, a gente já recebe essa energia, então saber como foi o desenvolvimento, muitas vezes gestacional, é muito importante para a gente entender. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho como foi sua infância, a história, né, da sua mãe, do seu pai, como que é isso? Você agora falando de pastor, e aí como que é isso? Assim, como que foi essa infância? Gente, eu vou contar minha história, vou dar um resumo, né? Mas assim, eu tinha tudo para não estar aqui. Tinha tudo para não estar aqui, para não falar com vocês. Eu tinha tudo para estar numa cama ou, sei lá, 7 palmos da terra. Porque tudo que eu passei, ou era para eu ter virado uma pessoa muito ruim, ou não estar aqui. Por isso que eu digo que, assim, não olhe a grama do vizinho, sabe? Porque eu tenho certeza que, assim, a gente tem que olhar pra gente, sabe? Eu tive essa virada de chave. Porque o nosso sistema cognitivo, né? Ele é gerido do útero, né? Desde a fecundação até os 7 anos. Então, a gente repete padrões, né? E a Eloá foi uma menina que foi abandonada pela mãe com 4 meses de vida. Eu fui criada pelos meus avós. Minha mãe e meu pai eram 2 malucos novinhos. Sim. E meu pai morreu assassinado quando eu tinha 11 anos. Eu fui criada pelo meu avô e pela minha avó paterna, né? Pastores. E, assim, eu tive uma criação muito restrita, pastores da Assembleia. Então, assim, não sei, né? Sem criticar nada aqui, sem criticando nenhuma denominação. Mas eu fui criada num regime muito fechado, onde eu não tinha, assim... E meu avô e minha avó, eles cuidavam de todo mundo, todos os membros da igreja, menos de mim, que estava ali abandonada, né? Então, eu tinha aquela coisa. E eu era uma criança, eu era a ovelha negra da família, né? Eu era aquela criança que batia em todas as crianças, era aquela criança que
ia mal na escola, eu não tinha, como que se diz? Eu fazia de tudo para chamar atenção. E a minha família não percebia. Mas não porque eles não queriam, porque eles não me amavam. Mas porque eles não sabiam como eles iriam lidar com aquela situação, né? E eu comecei a perceber, quando eu comecei essa busca pelo autoconhecimento, Iris, eu comecei a perceber que eu precisaria do quê? Eu precisaria parar de repetir padrões. Porque quando eu tive esse estalo, que eu estava repetindo padrões, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada aí. Até hoje, eu vejo que eu repito alguns padrões. Mas o que eu faço? Eu paro, coloco a minha consciência no lugar e eu começo a buscar o autoconhecimento e a parar de repetir esses padrões. Porque tem duas formas da gente parar de repetir padrões. Ou através da repetição, né? Ou através de forte impacto. Então, através da meditação, através da N coisas que você com certeza sabe melhor do que eu, né? Você é mais expert que eu. Mas eu apliquei na minha vida e, assim, com certeza deu muito certo. E aí, eu, por ter tido essa deficiência de família na minha vida, né? Eu comecei a namorar muito cedo, com 14 anos, para poder sair daquele regime militar, né? Imposto pela igreja. E com 19 anos a gente já morava junto. Com 20 para 21 tive minha primeira filha. E foi aquele relacionamento totalmente conturbado. E, assim, a família inteira virou as costas para mim, porque imagina, a menina que era a filha do pastor, de repente virou as costas para poder viver uma vida fora dos princípios, de tudo que haviam me ensinado, né? E eu acabei... Sei bem como é isso. Com certeza. Você sabe, né, do que eu tô falando. Sei, então, sei bem. Busquei, né, fuga. Porque eu não queria olhar para dentro de mim. Eu não queria olhar para esses percalços que eu tinha, né? Estão perguntando qual padrão repetiu. Qual o padrão que você repetiu? Para você explicar essa coisa do padrão. Tá, o padrão que eu repeti. Minha mãe e meu pai, eles não tinham um bom casamento. Eles não tinham ali como se diz? Uma vida... Um bom relacionamento, uma vida relacionamento, E eu repeti isso porque eu casei 2 vezes. E no meu segundo casamento foi o pior de todos, onde eu tive mais 2 filhas, né? Que é a Bruna e a Letícia. Onde eu tive um ex-marido usuário de drogas, que me batia, que me trouxe, assim, grandes traumas para minha vida. E eu consegui ressignificar tudo isso, porque em 2016, o meu segundo marido, ele saiu de casa, onde eu havia acabado de ter minha segunda filha. Eu tive, com 1 ano de diferença, uma filha para outra, né? As 2 menorzinhas. E eu achei até que elas fossem gêmeas. Quando eu vi a foto, eu achei que elas eram gêmeas. É muito curto a diferença. Período, né? Exato, muito curto. Todo mundo acha que elas são gêmeas. E aí, Amaro, eu comecei a repetir, eu percebi que eu comecei a repetir esse padrão, porque eu buscava nos meus maridos essa ausência, né, de pai e mãe, principalmente de pai. E eu comecei a perceber hoje, com a minha consciência e tudo que eu já estudei, eu percebi que eu mantive o mesmo padrão. Eu tive depressão suicida, né? Eu cheguei, quando meu ex-marido saiu de casa, eu estava com depressão pós-parto. E eu cheguei a ter depressão suicida. Então, assim, pense, uma menina de 20 e poucos anos, que com 3 filhos para criar, sem pai, sem mãe, porque minha avó, que foi a minha mãe que me criou, né? Quando eu tive minha segunda filha, ela veio a falecer 1 ano antes, né? Então, assim, eu estava sem família, sem ninguém, e largada do ex-marido com 3 filhas. Então, assim, sem dinheiro, sem trabalho, porque eu havia parado a minha vida para poder parir, para poder ser mãe, para poder gerir uma família, que era meu sonho, né? E ali eu vi que eu caí no fundo do poço. E quando você cai no fundo do poço, a única solução que você tem é para cima. É verdade. E aí eu parei, E assim, graças a Deus, Iris, eu nunca tomei nenhum remédio.
eu agradeço a Deus pela vida dos meus avós que me criaram e me ensinaram que eu tinha um Deus, sabe? Eu não sei a sua religião, não sei o que você busca, não sei, mas assim, eu acredito em Deus. Eu também. Assim, e foi uma coisa que eu me apeguei e foi aonde eu tive a minha virada de chave, né? Eu brinco que num dos meus piores momentos, por isso que eu falo, a gente tem que prestar atenção nas pessoas que passam na nossa vida, porque eu vou repetir aquela frase que você disse, nada acontece por acaso, nada, nada, É nada, nada. verdade. Eu tive uma professora de escola dominical, na época eu tinha uns 11 anos, mais ou menos 10, 11 anos, e essa moça, ela me chamou nessa época que eu estava passando todo esse fundo do poço, ela me chamou no Facebook, a Márcia. A Márcia, ela era coach pela Febracis e falou assim, olha, acabei de me formar e eu preciso de alguém para aplicar o coaching, né? Aí ela falou assim, posso aplicar em você? Eu falei, pode. Ela nem sabia que eu tava passando, gente, nem sabia. Assim, Mas Deus sabia e botou no seu caminho. Exatamente. E as minhas crenças, né? Eu repetindo o padrão até dos meus avós, da minha família, né? Quando eu comecei a fazer o processo de coaching, eu falei, nossa, aí será que é de Deus? Nossa, que coisa estranha, né? E assim, até que as coisas começaram a se confirmar na minha vida, né? E aí eu comecei a perceber o quanto de padrão que eu repetia, tanto nos relacionamentos, amoroso, ou com outras pessoas, assim, sabe? Com, ai, meu primo, que lindo. Felipe. Ai, que gracinha, que orgulho. Muito legal. E aí eu vi que eu comecei a repetir padrões, né, na minha vida. E tanto financeiramente, como todas as áreas da minha vida, né? Eu comecei a ver que eu repetia padrão no financeiro, no amoroso, nas amizades e no trabalho. Eu repetia padrões, entende? Porque Entendi. Isso é totalmente inconsciente. A gente não percebe, a gente não tem essa consciência. A partir do momento que a gente tem esse estalo, essa virada de chave, a gente entende que tem algo errado. E quando você vai procurar a história dos seus ancestrais, dos seus familiares, você vê... Isso é bíblico, né? Eu sei que a gente não vai falar de Bíblia, mas assim, está escrito na Bíblia que nós vamos carregar aí maldição de 4 gerações. Só que Jesus morreu na cruz para poder limpar a gente disso e nós vamos ter 1000 anos de bênção, né? Então, eu me apeguei a isso, tive essa viradinha de chave e aí eu entendi que eu repetia padrões nesse sentido. Quando eu fui deixada pelo meu ex-marido com 2 filhas, bebês, numa situação de completa escassez, com aluguel para pagar. Nossa, gente, olha, se eu falar para vocês que eu passei, não era para eu estar aqui, não era para eu estar aqui. Sem a ajuda de ninguém. E quando você estava vivendo esse sentimento, quando você estava vivendo isso tudo, né? Você me falou que teve um despejo aí também, não foi? Que você ficou, sim, né? Despejada. Isso. Despejada, com um filho para criar, com um monte de coisa acontecendo. Em 2017 eu fui despejada. Eu tinha um consultório e eu não contava para ninguém, viu, gente? Olha, e eu creio que assim, quem me segue no meu Instagram e tá ouvindo essa história aqui vai falar, não acredito que você passou tudo isso. Porque quando eu conto para as pessoas ao meu redor que eu passei tudo isso, as pessoas falam assim, você? Gente. É inacreditável. Como que é aquela frase maravilhosa que você me falou hoje? Alegria do Senhor? Ai, é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente só tem essa força para sair desse fundo do poço se a gente tiver essa alegria que a gente não consegue explicar, a gente não consegue entender, mas é aquela alegria, quando a neurociência fala que a alegria cura, porque aí você tem a Bíblia que fala, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Beleza, você não consegue ter força doente. A gente só consegue ter força quando a gente está com saúde, concorda? Sim, com certeza. Então, fica à
Verdade. Então, assim, a alegria é a nossa força, então força está remetendo à saúde. E aí a neurociência fala, olha, a alegria, ela tem poder de cura. Quando você tem esses sentimentos de alegria, você libera neurohormônios, neurotransmissores que vão agir nas células e vão curar essas células, né? Vão renovar essa Vou contar célula. uma coisa assim que foi eu não conhecia ainda a neurociência, eu não tinha esse discernimento que eu tenho hoje, não tinha o estudo que eu tenho hoje. E na época, quando eu estava com uma autoestima muito baixa, hoje eu trabalho com autoestima, né? Hoje eu entendo por que eu passei tudo isso, porque quando a gente está no meio do processo, gente, no fundo do poço, a gente não entende o que está acontecendo. A gente, assim, é uma coisa maluca. A gente só fica assim, ó Deus, ó céu, por que eu tô passando tudo isso? Justo eu, que nunca fiz mal para ninguém, né? Por que eu tô passando tudo isso? Mas acontece. É assim mesmo, É faz parte do verdade. processo do propósito. E foi quando eu lembro que eu estava com a autoestima muito baixa, muito baixa. Eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de escovar os dentes, eu não tinha vontade de. Eu só alimentava as minhas filhas porque tinha que alimentar. Só tinha que cuidava delas porque tinha que cuidar, porque de mim eu esqueci, eu não cuidava. Tanto que quando eu atendo algumas mulheres que são mães, que chegam no consultório, né? Eu entendo perfeitamente o que elas estão sentindo, né? Porque é uma coisa assim muito maluca de ebulição de hormônios. E vivendo um relacionamento como eu estava vivendo, eu não tinha ali mais perspectiva de autoestima, de ter uma família, de ser amada, de ser acolhida, de ser cuidada, né? E foi então que eu comecei, tive start de começar a levantar pela manhã. Ele saía para trabalhar, né? Eu estava com a autoestima muito abalada, porque ainda tentava ferir minha autoestima. Então eu comecei a levantar de manhã, tomar um belo de um banho, me maquiar e me arrumar, me vestir olhando para o espelho. Foi ali que eu comecei a ter um encontro com a minha alma. Hoje, Que legal, gente. muitas pessoas vêm e falam para mim, Eloá, isso aí que você fez foi algo que você ali, Entendi. você estava elevando a sua autoestima, você estava aumentando seus hormônios e eu não sabia. Tanto que hoje, na consulta estética que eu ensino dentro da mentoria, eu ensino a fazer uma consulta onde a mulher, ela fica totalmente despida de calcinha sutiã ou de biquíni, né? E ela se olha pro espelho. Muitas mulheres não se olham mais pro espelho, gente. O povo não se olha mais pro espelho. Não se olha. Porque é algo que, assim, Não, quer, você não ficam satisfeitos, são tão tá olhando destruídas pra que sua não alma. conseguem encarar. Uhum, É exatamente. E verdade. ali foi tendo as viradinhas de chave, né? E aí eu fui percebendo que eu tinha algumas coisas que. E ali eu fui me curando, né? Na verdade. Eu fui percebendo que estava com depressão e as coisas foram, né, melhorando e foram desenvolvendo Então, essas Elá, coisas. eu queria te perguntar, assim, quando você estava nessa situação aí, a Silvana colocou, precisamos nos enxergar como príncipes e princesas, isso mesmo. Quais eram os sentimentos que você tinha nessa época? Quais sentimentos? Você falou da depressão suicida. A gente sabe que tem aí a escala dos sentimentos, né? Então, assim, quais eram os sentimentos que estavam presentes em você nesse momento, nesses momentos? Olha, eu tinha uma lamentação, gente. Eu acho que entrou aqui o pastor Eliseu, um grande amigo meu, que me ajudou demais esse tempo. Ele e a Moni, nossa, eles falavam assim pra mim. Eu só reclamava, eu só reclamava. O meu semblante, ele tava caído. Se você pegar uma foto minha do antes e depois pra hoje, eu tinha um semblante caído, sabe? Porque eu só conseguia reclamar. Eu só reclamava da minha vida, eu falava assim, porque minha mãe não me quis, porque eu era uma rejeitada, minha avó não cuidou direito, porque meu pai não tá mais aqui para me proteger, porque a vida é isso. Eu só falava a vida, os céus, porque isso, porque aquilo, mas eu não parava para enxergar, sabe? O que estava além disso, sabe? Que você não consegue, o sentimento é escassez, de raiva, falta de perdão. E hoje a gente vê que na escala de frequência, né? O quanto que a gente vibra baixo quando a gente está com raiva de Sim. alguém. Ou a gente está Muito muito baixo. triste. É muito baixo, muito baixo. E foi a partir que eu tive essa virada de chave que eu comecei a buscar esse autoconhecimento, que eu comecei a elevar minha frequência. E eu nem tinha discernimento disso. Não tinha. Eu não tinha
não tinha discernimento de nada, Iris. Eu não sabia. Hoje que eu tenho, as coisas conseguem... Eu atinjo mais resultados hoje por conta disso. Porque hoje eu encontrei a minha frequência, sabe? Mas, assim, os sentimentos eram de raiva, falta de perdão. Era, assim, de escassez. Qual céu a vida, porque a grama do vizinho é verde e a minha seca. Era assim. É a injustiça de Deus, a gente logo fala, né? Ah, Deus não está sendo justo, porque o outro tem isso, o outro tem aquilo. E Deus não gosta então de mim. você tinha todos esses sentimentos, e aí você falou da questão da professora de escola dominical e a forma como você se relacionava com Deus. Então você acha que a virada de chave para você se autoconhecer estava relacionada à questão da espiritualidade? Você viu a espiritualidade como algo bom na tua vida? Com certeza. Com E certeza. Com toda E certeza. como você conseguiu limpar esses sentimentos, Eloá? Assim, você conseguiu perdoar esses atores, né? Se perdoar, perdoar. Como foi esse processo do perdão para você? Olha, eu não conseguiria falar de tudo isso que aconteceu na minha vida sem chorar, se eu não tivesse perdoado. E hoje eu falo com toda a alegria do meu coração, que eu falo assim, que se não tivesse acontecido cada episódio que aconteceu na minha vida, hoje eu não seria a Eloá que transforma a vida de outras mulheres. Hoje eu não seria a Eloá que dá a mão para outras mulheres e conduz ao sucesso também, sabe? Hoje eu não estaria frequentando os lugares onde eu frequento, eu não estaria sentando, eu estaria aqui com você, entende? Não estaria vivendo esse momento que a gente está vivendo, sabe? É Então, assim, verdade. eu vejo que foi uma grande virada de chave da minha vida. Que, assim, hoje eu consegui perdoar, perdoei minha mãe. Eu, assim, sou grata por ela. Eu sei que ela tem as coisas dela, as dificuldades dela, mas hoje a gente convive normal. Ela mora no sul, Bom, eu que moro em bacana. Campinas, mas a gente tem uma relação. A Abigail, que entrou aqui, é minha irmã querida por parte de mãe. Ah, E, assim, hoje eu tenho que conexão com legal. toda a minha família, né? Hoje as coisas mudaram muito. E, assim, hoje eu consegui perdoar o meu ex-marido. Hoje a gente é amigo, né? Apesar de o que aconteceu, a gente consegue ter uma convivência, a gente consegue conversar. Eu torço muito por ele, ele torce muito por mim, né? Hoje ele fica muito feliz de tudo que tá acontecendo na minha vida. E, assim, é claro, né, gente? Acontece aquela coisa ou outra, que ele vem cabo, mas, assim, Ah, é outra história, sabe? isso faz parte, né? Isso faz parte. Isso Só aí, tem só que que a partir de gente mim, né? limpa, a gente. É Não, isso aí. não E aí eu te cabe, não pergunto. cabe, não cabe só para eu concluir, não cabe Aham, uma nova vida, você cheia de pedras no passado, né? isso, Como que você quer virar? isso. Como você quer chegar em algum lugar, ter prosperidade, ter uma vida reta, feliz? Se você carrega resquícios do passado, onde vão te deixar ali estagnado, Para né? baixo. Você não vai avançar. Porque a falta de perdão pesa, a raiva pesa. Nossa, gente, assim, mas eu sou totalmente grata a todas as pessoas que passaram na minha vida, que passam até hoje, que, assim, deixaram suas marquinhas na minha vida, sejam elas boas ou ruins, mas que me trouxeram a ser a Eloá que eu sou hoje. Perfeito. E é porque, assim, então valeu a pena perdoar, né, Eloá? Muito, Valeu a pena perdoar? muito. Muito, né? É o que eu sempre falo, assim, às vezes a gente fica tão preso ao passado, a mágoa, ressentimento, e a gente não vira a chave no pé, fica arrastando corrente, sabe? Às vezes a pessoa que fez mal até já morreu. Mas a gente fica preso àquilo ali, você não entende por que você não prospera, você não entende por que você está sempre doente, você não consegue realizar seus sonhos, né? Então a gente aí acaba se vitimando, culpando o outro, né? E aí você tem esse depoimento lindo, sabe? Do perdão, sabe? Do poder do perdão, do poder da alegria, de se autoconhecer e se identificar. Por isso eu perguntei a questão dos sentimentos, né? Porque às vezes a gente acaba não falando dos nossos sentimentos, mas a gente precisa conhecer esse sentimento. Não, eu estou com raiva, eu estou magoada, eu estou ferida, porque aí você consegue mudar. Olha, exemplo lindo de superação. Ai, Isso aí, realmente. Eu falei que obrigada. vocês iam amar a história dela, uma história de vida incrível, incrível. Então, isso é muito importante,
essa virada de chave, né? Porque as coisas acontecem, inclusive na infância. Que poder você teria em relação àquilo que aconteceu lá na infância? Nenhum poder. Mas aquilo que a gente faz com o acontecimento, com o desdobramento dele, é que faz a diferença, né? E aí, quando você fala do seu ex-marido, que vocês se reconciliaram, é muito bom, porque eu falo do meu ex também, falo, gente, a gente vive bem, independente de qualquer coisa, ele também não mora aqui no Rio, mora em São Paulo e tal, e algumas pessoas falam assim, mas como? Você perdoou? Eu falei, claro, por que eu vou querer ficar com essa... Hoje a gente se dá bem. E só quem lucra, né, são as nossas filhas, além da gente, né, os nossos filhos, porque muitos filhos hoje têm amargura, têm mágoa, muito em função do relacionamento dos pais. Eles nem começaram a vida deles, mas não acreditam no amor, não acreditam no relacionamento. Mas sabe uma coisa que assim fez eu também porque quando eu comecei, não é fácil perdoar alguém que magoa a gente, não é. Não. É difícil, perdão é difícil. Através do amor que eu tenho pelas minhas filhas, eu comecei a pensar justamente disso. Eu não quero que esse padrão se repita na vida das minhas filhas. Então precisa quebrar em mim, né? Isso. E aí eu comecei a ter essa consciência, falei assim, eu vou quebrar em mim. Eu não queria, eu não cheguei a pedir perdão para ele, né? Apesar de tudo que ele fez, eu não queria, não tinha coragem de pedir perdão para ele, né, pessoalmente. Então o que eu fiz? Eu escrevi uma carta. Escrevi uma carta ali, coloquei toda a minha alma ali dentro e falei, olha, um relacionamento não termina só por conta de uma pessoa, e sim, são várias pessoas. Enfim, ai meu Deus, tem um sapo aqui. Enfim. Ai, eu não acredito. A gente aqui atrás tem uma floresta, sabe? Cara, você mora no paraíso, pertinho de uma floresta. Que lugar lindo. Se eu gritar, você liga. Pode Nossa, Eloá. Enfim, tô falando uma coisa séria. Não, é assim mesmo, é assim mesmo. É a leveza da vida. Enfim, então é isso. O maior motivo de eu ter virado essa chave aí, porque eu não queria não, viu? E a vontade né? Porque assim, eu já tava bem, já tinha virado minha chave, querido, me dei a volta por cima sem você. Por que eu não preciso de nada de você? Não. Lembra que a gente falou? Nada na nossa vida acontece por acaso. Então, é verdade. Eu tive que fazer as pazes com o meu passado para eu viver um novo futuro, né? Nossa, essa frase sua aí foi perfeita. As pazes com o passado para viver um novo futuro. Foi perfeita. E eu sei que nesse novo futuro tem lançamento aí, né? Eu queria que você falasse esse projeto aí que você vai lançar. Divulga aí. Divulga aí esse projeto que você tem. O Nef é meu parceiro. Agora eu estou me posicionando, né? Como uma... Porque é muito difícil, gente. A gente que vem do físico, né? Isso. No tete a tete ali com a pessoa, começar a me posicionar como uma mentora no digital, gente. É tipo, muito maluco. Muito maluco. As minhas primeiras lives, não saía live, porque assim, é muito maluco esse mundo aqui, mas eu amo esse mundo. Hoje eu faço 5, 6, 10 reuniões num dia, né? Eu ajudo outras clínicas estéticas. Eu tenho me posicionado aí como uma mentora para clínicas estéticas. Então, assim, a minha maior expertise, além de eu ter desenvolvido o MAP, né? Que é o método revolucionário. Não tem ainda no Rio, viu? Não tem ainda. Olha aí, tá na hora, hein, gente? Tem pessoal da estética aí, olha aí, ó. Tá vindo uma imersão aí, onde em 3 dias eu vou passar o MAP, porque o que eu percebi, Iris, que todo mundo que aprende alguma técnica na área da beleza, ou até na faculdade, qualquer outro curso, ninguém te prepara para o mercado de trabalho. Sabe, não te ensina como você vai fazer gestão do seu negócio, mesmo que você seja um profissional autônomo. Ninguém vai te ensinar quanto que você cobra, como você faz uma análise para saber como que você cobra, como que eu me posiciono na rede social, como que eu faço gestão do meu negócio, de estoque, quanto que eu gasto. Então, essa imersão, eu tive esse estalo e eu falei assim, gente, eu preciso ensinar isso para os profissionais. Eu não posso ficar só na técnica. Por isso que o MAP, essa imersão, ela chama Além da Técnica. E essa imersão, ela tem 2 vertentes, que é a presencial e a digital. Então, ela é híbrida.
acontece em duas vertentes, onde eu presto uma mentoria, onde eu ensino a estruturar todo o negócio, né? Ou então, se me quiser uma consultoria, eu vou até a clínica de estética e estruturo como você ter equipes de sucesso, como você virar a chave, como eu virei. E assim, gente, se você quer ter sucesso na sua vida, independente de você ser você pode ser o melhor profissional dentro da sua área, ter a melhor técnica, mas se você não começa por você, não adianta. Não adianta nada. É verdade. Então, eu fui verdade. buscar eu creio que tudo que aconteceu na minha vida, Iris, foi para que eu chegasse nesse tempo aqui agora e eu desse um passo a mais. Onde eu conseguisse ir na raiz. Sabe? Porque às vezes a pessoa não prospera, ela pode ter a melhor clínica, às vezes ela não prospera e não dá um novo passo, porque falta o quê? Falta o conhecimento, sabe? Essa virada de chave da pessoa. Falta esse entender que tudo começa nela. Então, eu criei o Além da Técnica, estamos posicionando no digital para ensinar além da técnica e atingir todos os profissionais de beleza para que a gente possa embelezar todo esse mundão. Isso é perfeito. Parabéns. E isso é tão importante, pegando o gancho, porque assim, hoje a gente sabe que quando você coloca a mão, né, no outro, a sua energia está indo, né, para aquela pessoa. Então, a sua energia ela está sendo depositada ali. Agora, imagina como você vai trabalhar, porque você pode trabalhar a beleza externa, né? Mas quando a gente está dando esse toque, a gente está também emanando a nossa energia para aquela pessoa. E aí, como que você, cheia de raiva, alguém colocou aí, se você não tivesse perdoado o passado, os fantasmas iam estar te assombrando até hoje. Exatamente. Você imagina aquela Eloá com mágoa, com ressentimento, se sentindo humilhada, se sentindo rejeitada, com raiva. Como que essa Eloá ia transformar mulheres em negócios de sucesso carregada daquele sentimento? Impossível. Nunca que ia, né? Impossível, porque o universo não permite, é incompatível. Então você teve que se curar, se tratar para ter esse empreendimento, né, de sucesso. Assim, eu sou enfermeira, né, sou professora, e dentro a gente trabalha com uma taxonomia que é o carro-chefe da nossa... Todo o protocolo da enfermagem dentro dessa taxonomia de Nanda. É uma dos protocolos. E aí é muito interessante porque uma ação de enfermagem é o toque terapêutico. Então, o poder da cura através do toque terapêutico. Isso está lá na nossa intervenção. Então, a gente tem até a Silvana Cândido, que está aqui com a gente, ela tem um projeto Ressignificar, onde ela quer justamente trabalhar, ela me chamou para fazer parceria com ela, e aí o objetivo é justamente isso, é você trabalhar através do toque terapêutico a questão da angústia e da ansiedade. Então, foi muito interessante, porque quando ela me chamou, ela queria uma consultoria minha para essa questão do protocolo de enfermagem do toque terapêutico. Eu falei, não. Como que você... Só que ela não sabia que eu já estava estudando tudo isso, né? E eu falei assim, olha só, se você for ensinar o seu enfermeiro... Exatamente, as coincidências. Eu falei, se você for ensinar o teu enfermeiro a dar o toque terapêutico, mas cheio de mágoa, de ressentimento, de raiva disso, esse toque ele vai ser adoecedor, ele não vai ser terapêutico, da mesma forma você. Né? Então, assim, é importante cada vez mais... E aí, o que eu vejo, Eloá? Eu fico cada vez mais maravilhada com esse Deus, com essa... Né, com essa espiritualidade, né? Porque seja na enfermagem, seja na medicina, seja na estética, seja no mundo empresarial, se você não estiver alinhado com a sua mente, com os seus sentimentos e com as suas atitudes, é impossível você prosperar. É impossível você ir para frente, você não consegue, né? Então, assim, isso é muito, muito, muito legal mesmo. Mas me diz uma coisa, se a pessoa quiser fazer contato com você, divulga aí suas redes sociais, assim... Demais. Nossa, obrigada por esse espaço. Imagina. Imagina, vai ficar gravada essa live, então, assim, pessoal do Rio de Janeiro que quiser fazer contato, assim, e aí? Vamos supor, querem chamar a Eloá para vir aqui, para fazer uma consultoria, para abrir uma franquia. Como que faz contato com você, minha linda? Olha, na bio do meu Instagram, pelo meu direct, né? Ali tem o meu contato. É só vocês entrarem ali, já cai no nossa central de atendimento, né? Já fala com a minha equipe, a gente marca uma call e eu vou entender
o que você precisa, porque hoje eu tenho assim um monte de produto, eu estou estruturando isso e para poder passar de uma melhor forma, porque a gente é perfeccionista, né? Não gosto de abraçar o mundo. Já fui aquela pessoa que abraçava o mundo, tentava abraçar, mas não dá certo. Então ali a gente vai fazer uma triagem para ver o que você precisa, o que você necessita, e a partir daí eu vou traçar, ver se você é mais indicado a fazer uma mentoria, consultoria, ou então a parte da imersão, né? Do MAP, que vem por aí. Entendi. E qual é seu Instagram? Qual é o... Meu Fala aí Instagram pro que tá pessoal. aqui, né? É Eloá Estética. Eloá Estética tá lá em cima. É só clicar ali que você vai achar meu Gente, Instagram. olha, anotem aí, cliquem, façam tudo aí, ó. Gravem esse contato aí. Eloá com H no Ah, final. Juliano. Estética. Ah, isso aí. Juliano, obrigada aí pela sua participação. Obrigada. Então, olha, façam contato com a Eloá. E outra coisa, também quero divulgar, gente, em função desse pensamento nosso, entendeu, Eloá? Dessa necessidade da gente estar alinhado, né, para tudo na vida. Então, a gente vai ter um workshop que a gente vai tratar sobre ansiedade e angústia espiritual. A gente vai fazer técnica sobre o perdão. Tá lá na minha bio também, tá na bio da Silvana Cândido, com Gente, 2 Os. façam, porque No assim, meu, quando você. Posso no meu falar? Ives Basílio. Posso dar um Pode, depoimento? claro. Obrigada. Pode, Mas claro. A assim, casa é gente. sua, a casa é sua. Obrigada, invadindo. Exato. Enfim, gente, quando você começa a fazer, você fala assim, isso aqui não vai dar certo. Nossa, uma coisa tão simples. Mas, gente, o poder da palavra, né? O decreto, quando você fala ou você pensa, você vai ali formando uma nova mentalidade que quando você percebe, as coisas estão fluindo de uma tal maneira que hoje, Iris, eu sento em mesas, você sabe, né? É Eu isso. sento em algumas mesas que eu fico assim, meu Deus do céu, quem sou eu na fila do pão para estar andando com essa Ai, galera? que orgulho, você é uma linda. Eu vou palestrar com a nossa mestra em março, como eu te falei, né? Isso. Eu falei, meu Deus do céu, quem sou eu para palestrar com essa mulher aí que palestra para 50 mil pessoas, 10 mil pessoas, né? 10 mil pessoas, cobra 50 mil reais por uma hora de É palestra dentro do lado. uma hora de Eu palestra. falei, meu Deus do céu, cobra. Aí você Ó, para fala, quem não sabe, a mestra Elaine Orives, tá, gente? Ela vai dar palestra junto com a Elaine Orives, tá? Isso aí. mais, Vinícius Zareb, uma galera, gente. É assim, Isso. maluco. Mas eu só atingi isso a partir do momento que eu busquei uma pessoa como a Iris e eu comecei a ter essa noção, né, de que tinha algumas amarras na minha vida que eu precisava quebrar. E eu quebrei e tem sido um sucesso. Isso aí. Então, pensando justamente nisso, para a gente começar um ano, sabe, Luá? Porque foi o que eu te falei, assim, eu encontrei, para mim, esse virou meu propósito de vida, sabe? Então, a gente quer muito fazer essa live, as pessoas começaram a pedir, uma live não, esse workshop presencial, vai ser no Nova América, no dia 21 de janeiro, tá aí na minha bio também. Outra coisa, eu preciso que se inscrevam no meu canal, gente, vocês sabem que eu era da época do mimeógrafo, então a gente quer fazer live pela... Eu preciso de inscrição lá no YouTube, iris.basílio, também no meu Instagram aí, tá? Para vocês ajudarem a gente. Então, como a Silvana está dizendo aí, nós somos uma tríade, de fato, emocional, físico e espiritual. E para ter esse equilíbrio, né? Porque aí as pessoas... Tem muita gente, assim, do meu meio, assim, que fala assim... Ah, Jesus está voltando, essa história de prosperidade, de abundância, isso aí, a gente vai ter isso no céu. Não, você está errado, você está enganado. Deus te fez para ser feliz e próspero aqui na terra. E esse princípio, é isso aí, e esse princípio do equilíbrio, né, de uma vida de perdão, sem mágoas, isso aí é um princípio bíblico, né? Então, seja a ciência, seja a espiritualidade, a gente tem o mesmo conhecimento, né? Então, a gente tá lá na BI, se inscrevam lá no workshop, que vai ser maravilhoso. A gente vai começar 2023 muito bem, se Deus quiser. E eu quero saber Eloá, quem tá aqui. fale. Eu quero saber que se vocês tiveram algum insight, se vocês gostaram dessa live, se fez sentido para alguém que tá aqui. Gente, reage aí pra gente ver, coloca um foguinho aí, alguma coisa, só pra gente saber porque a gente tá aqui doando o nosso tempo, não é à toa. Verdade. Eu não sei quem tá aqui, mas eu sei que se você estiver passando por algum momento, assim, algum fundo do poço, algum percalço na sua vida, entenda que, assim, a gente não é filha preferida, né?
as coisas acontecem porque tem que acontecer por um propósito maior, né? E quando a gente tem essa elevação, a gente tem essa conexão com Deus, ou com o universo, com não sei com o que você acredita, a sua vida muda. Então, reage aqui para mim, para Iris, para a gente saber se fez sentido para vocês eu contar aqui minha história, a Iris abrir com o espaço dela, só para a gente saber se a gente continua ou não fazendo isso. Né? Olha, subiu um monte de foguinho aí, um monte de coração, está subindo um monte de coisa aí, ó, todo mundo reagindo, isso aí. Isso é muito bom. Olha, gratidão. Eloá, sem palavras para te agradecer, para você ter doado seu tempo, daí que vocês precisam. Eu também, eu já falei, não te largo mais, nunca mais. Em março eu vou estar lá, se Deus quiser. Gente, isso é verdade. Érica, beijos, você é uma linda. Pessoal, muito obrigada, tá? Porque a Silvana colocou, o projeto Ressignificar só está começando. É isso aí, isso mesmo. Vamos ressignificar a nossa vida, né? E olha, você que esteve aqui com a gente, muito obrigada. Continua. Gratidão. Ó, semana que vem vai ter mais live, tá, gente? Aí a gente vai fazendo, vai divulgando. Ele tá falando aqui 2, 3, 4 lives. A gente vai ficar fazendo live todos os dias aí, Eloá, e o assunto não se esgota. Verdade. Beijos. Boa noite, boa noite. Assim a gente encerra. Beijos. Obrigada para vocês também. Amém, isso aí. 1000 Hz. Beijos, tchau, meu amor. Tchau.